Raifa Bachur, tudo bem com você? Tudo certinho? Tudo bom, e você? Tudo bem? Ótimo. Tudo ótimo. Que tudo prazer certo. É esse de estar com vocês, de poder conversar, de falar um pouco sobre um tema tão importante. Tão importante mesmo, né? Tão importante mesmo, né? Bom, vamos conversar com a Raifa Bachur. Ela é pós-graduada em LGPD, que é o tema da nossa conversa de hoje. Nós vamos também falar sobre a AIFA é graduada em produtividade, graduada e também tem um MBA em auditoria e gestão, um MBA em gestão empresarial e projetos e graduada em ciências econômicas. E também fez a pós-graduação de LGPD. Mas me diga uma coisa, como vai você? Vai, tudo certinho? Então, antes da gente conversar um pouco e tal, tem feito muitas palestras, Efa? Feito algumas eu acho importante a gente principalmente conscientizar o que é LGPD. Sim. A LGPD é uma lei que tem um foco em privacidade e proteção. Sim. Privacidade da pessoa humana, mas a proteção dos dados da pessoa, né, das informações da pessoa. E é uma lei muito nova, as pessoas ainda não conhecem. Então, é importante a gente divulgar de todas as formas para que as pessoas se conscientizem dos seus direitos e das suas obrigações, mas as empresas também têm direitos e obrigações, né? Você sabe que quando você encaminhou comigo, a gente já conhecia o seu trabalho já, eu não imaginava que existia uma pós-graduação em Lei Geral de Proteção de Dados. É isso? Existe mesmo? É isso mesmo. Então, eu fiz a pós-graduação e agora eu estou buscando uma certificação. Eu já terminei um curso, chama DPO Master, é uma certificação, né? Ele é conhecido no Brasil. Eu estou buscando através da Exim, que é uma certificadora internacional, para também comprovar os meus conhecimentos e a minha capacidade de atuação no tema. Então, depois da pós-graduação, eu estou fazendo também essa certificação internacional. Essa semana já posso me dizer que eu sou DPO com validação internacional. Hoje, eu sou DPO Master, a pós-graduação, capacitada para trabalhar e atuar na adequação das empresas à lei de proteção de dados. Entendi perfeitamente. Então, essa graduação para sua dará direito a você certificar umas empresas, é isso? Isso mesmo, me dá direito a fazer um projeto dentro da empresa, de adequar a empresa para que ela funcione, esteja de acordo com a legislação. A LGPD é uma lei que ela tem 3 pilares, isso é muito importante a gente falar. Ela tem 3 pilares. O jurídico, então, que são todos os contratos que a empresa faz com seus fornecedores, parceiros, clientes, funcionários, no próprio RH, com empresas prestadoras de mão de obra, colaboradores, enfim. Nós temos o segundo pilar, que é o da governança corporativa, que a gente aborda, então, os processos, os projetos, o jeito da empresa trabalhar, o jeito da empresa fazer a sua gestão, como ela lida com as informações, com os dados, onde ela arquiva, como ela coleta, como ela guarda, com quem ela compartilha, tudo isso a gente tem que olhar. E o terceiro pilar, e muito importante, aí a gente tem um outro agravante, que é a tecnologia da informação. E dentro da tecnologia da gravação, a gente tem que se preocupar também com a cibersegurança, que são ataques, que são vazamento de dados. Todo esse tripé tem um foco de atuação, a segurança da informação. E o RH é um dos departamentos mais sensíveis para a lei,
porque passa por ele toda a contratação de funcionários e colaboradores. Certo, perfeito. E agora, com essa, eu não sei, você me corrige então, com essa inteligência artificial, tá cada vez mais complicado para a empresa, é isso não? Está cada vez mais complicado, não só para a empresa, para todo mundo. Todos. Tem os dois lados da coisa, né? A inteligência artificial é uma ferramenta que, se souber usar, ela facilita muito a nossa vida, muito, porque ela faz uma pesquisa tão rápida na internet, numa velocidade tão incrível, e traz isso como um produto, um texto tão cotidiano, que facilita muito, agiliza muito todos os trabalhos. E sem dizer que ela tem uma aplicação em muitas ferramentas de uso coletivo. Já está sendo desenvolvido, daqui a pouco o mercado vai estar lotado de todas essas ferramentas, que vai modernizar, que vai modificar toda a nossa vida, né? E aí a gente tem a questão, assim, esse é o lado bom da inteligência artificial. Se usada corretamente, ela agrega muito e traz resultado, traz produtividade, acelera o nosso jeito de fazer as coisas, né? Potencializa a nossa produtividade dentro da empresa. Mas, se usada do jeito errado, ela é um risco muito grande, que aí a gente não consegue mensurar, porque depende de como está sendo usada, quem está usando e qual o objetivo dessa pessoa. Então, ou dessa, sei lá, vamos dizer assim, a preocupação tem que ser essa, usar a ferramenta da forma correta. O uso indevido pode trazer dano, sim. E aí a LGPD tem essa preocupação. Então, quer dizer que você, na sua ótica, a LGPD está intimamente ligada à inteligência artificial ou não? Ou a inteligência artificial está intimamente ligada com a LGPD? É assim, nós temos a LGPD, o foco dela é a privacidade e a proteção dos dados da pessoa humana. Tá. Respeitar a pessoa e todas as informações da pessoa. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta de pesquisa super ágil na internet. Da forma que isso pode ser usado, ela pode impactar na vida da pessoa, sim. Apesar que muitas empresas que desenvolvem a inteligência artificial já colocaram parâmetros. Por exemplo, na Europa, a própria Itália proibiu o acesso da inteligência artificial a uma das ferramentas, né, a um dos provedores de inteligência artificial, a dar questões jurídicas, por exemplo. Por quê? Porque não é assim, não é uma pergunta de copia e cola, precisa ter uma análise do contexto e uma adequação do que aquela lei aborda, para poder defender a pessoa no fórum. E a defesa não pode ser feita apenas por um advogado e analisada apenas por um juiz. Eles vão determinar. Ou então órgãos que têm essa capacidade, PROCON, que tem essa questão da defesa, né, da pessoa. Então, essas questões já foram também bem definidas na Europa. Tem um outro conselho, por exemplo, de medicina, que está trabalhando muito a questão da inteligência artificial, de limitação, de parâmetro, porque senão você começa a dizer laudos e remédios e tratamentos para uma pessoa que está na internet, mas você sabe se ela digitou corretamente? E aí ela acaba tendo o acesso a um tratamento que pode não ser o que ela realmente precisa. Então, é assim, a inteligência artificial, ela impacta na LGPD, como a LGPD também monitora a inteligência artificial.
porque por essas questões, né? O quanto ela pode influenciar de uma forma positiva ou de uma forma negativa para a pessoa. E aí entra riscos, a gente tem essa preocupação. Ok. Nós estamos conversando com Raifa Bachur, que ela é pós-graduada em LGPD. Lembrando que o nosso RH Revista tem o apoio da Presmed, do RB Serviços e do SENAC. Raifa, qual é o cuidado que o profissional de RH deve ter com a Lei Geral de Proteção de Dados? A gente tem na LGPD papéis e responsabilidades, né? A lei fala em 5 pessoas, 5 papéis, responsabilidades, 5 atores. Então, a gente tem o órgão fiscalizador, que é a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela é uma autarquia, ou seja, ela está no nível de uma OAB, e ela está dentro do Ministério de Justiça agora, né? Então, é o peso da lei. Nós temos, primeiro, então, o órgão fiscalizador, nós temos o controlador, que são todas as empresas que pedem os dados, que coletam os dados. Nós temos o processador, que é a empresa ou uma pessoa física que presta serviços para o controlador. Nesse momento, nós precisamos ter um bom contrato. E aí entra aquele tripé que eu falei, o jurídico. Né? Nós precisamos ter um bom contrato. Nós precisamos ter uma auditoria para ver, entre o segundo tripé de governança corporativa, de auditorias, projetos, processos, para verificar se essa empresa que vai prestar serviços, ela está adequada à LGPD. Dando um exemplo de RH, se você contrata uma empresa e você é a empresa que está contratando os colaboradores e você terceiriza, sei lá, hoje não se faz mais, mas eu vou dar um exemplo. Você terceiriza para alguém fazer o crachá. Você está transferindo para outra empresa o nome, o RG, a foto, o cargo dessa pessoa, o local, em qual lugar ela vai trabalhar. Né? Então, será que essa empresa que vai prestar o serviço de crachá, ela está adequada à lei? Ela tem proteção para não perder essas informações ou para não usar de forma incorreta? Então, nós falamos do primeiro, que é o órgão fiscalizador, o controlador, o processador, que é aquele que vai prestar o serviço, né? Pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, mas a obrigação é a mesma. Nós temos o cliente, o usuário, então na lei ele é chamado de titular de dados. Quem é o titular de dados? Sou eu, você, qualquer um de nós, qualquer pessoa física. Em algum momento da sua vida, você é cliente, você é comprador, você é vendedor, você é contratante, você é prestador de serviço. Você pode ter uma empresa e prestar serviços, mas a hora que você vai no mercado, você é cliente. Você é consumidor, né? Então, o titular de dados somos todos nós, pessoa física. E nós temos a quinta figura, que é o DPO. O DPO é o Oficial de Proteção de Dados. Eu sou DPO. A minha formação em pós-graduação em LGPD e a certificação me dá o direito a atuar com o cargo de DPO. O DPO ele pode ser tanto prestador de serviço como funcionário efetivo da empresa. Tudo depende do porte da empresa e do segmento que ela atua, tá? Eu sou DPO. E assim, qual a função do oficial de proteção de dados? Olhar esse global, esse tripé na empresa inteira, nos sistemas, no jeito de fazer gestão, no jeito de operar, no jeito de arquivar, de armazenar, se a gente compartilha ou não com alguém, quais os cuidados no compartilhamento, na hora de pedir os dados. Será que eu estou pedindo só o que eu preciso mesmo? Porque é só isso, essa é a ideia. Quanto a gente ter um controle efetivo do que a gente está fazendo para poder garantir, assim, impossível garantir 100%, mas a gente consegue
o máximo de proteção e de respeito à pessoa humana, que é a sua privacidade. Que eu quero dar um exemplo, por exemplo, quando a gente fala de coleta, que é a solicitação, é o jeito de pedir, pode ser por WhatsApp, pode ser num formulário, pode ser num papel, pode ser num sistema. Por exemplo, para fazer uma entrevista com o senhor, quais os dados que o senhor me pediu? Uma foto, meu nome e uma formação acadêmica, um breve relato da minha experiência, para a gente ter as informações que a gente precisa para ter esse bate-papo, até para ver se o meu tema é interessante para você, certo? Em compensação, é só isso que o senhor precisa. Haveria necessidade de pedir a cor do meu cabelo, qual a minha religião, qual o meu time, entendeu? Qual o meu tipo sanguíneo? Não há, porque essas informações não vão agregar em nada na entrevista, na reunião, no nosso bate-papo. Atividade fim, né? Na atividade fim. Atividade fim, qual é o objetivo? E assim, a gente vê esses erros sendo, parece lógico, mas é numa simples solicitação de dados, né? E assim, a gente vê esses erros sendo cometidos em muitos sites de pesquisa, muitos sites de recrutamento e seleção, muitas vagas divulgadas em que colocam informações, solicitam informações que não são adequadas àquela oferta. Então, se eu tenho uma vaga de, sei lá, eu não gosto de falar nome de empresa, mas vamos dar um exemplo qualquer, tá? Não é me dirigindo a nenhuma empresa. Se eu tenho uma vaga de mercado e eu tenho, o mercado está contratando e ele tem vagas na padaria, o que ele tem que perguntar? Se é homem, se é mulher, se tem experiência, qual a idade, se já tem algum curso, qual a habilidade, gosta mais de trabalhar com pães, com doces, com salgados, não é isso? É essa informação que ele precisa. Agora, se ele for da religião A, B ou C, muda na qualidade que ele faz o pão? Não deveria mudar. Claro que não. Para que time ele torce? Não importa. Então, imagina, cada vez que o Corinthians jogar, ele vai pedir folga? Não pode. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, os dois lados da moeda. Não é porque você contou para mim que é corintiano, que toda vez que o Corinthians jogar, você vai pedir folga. Não pode. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter uma dosagem e, assim, uma cautela do que a gente vai fazer com isso. E aí, levando para o RH, eu entreguei uma ficha para uma vaga, a gente deu exemplo, uma padaria de mercado. Eu recolhi um monte de currículos, né? Seja por site, seja por papel entregue na porta. Eu recebi esses papéis lá no balcão de atendimento. O que eu fiz com esses papéis? Onde eu guardei? Eu deixei em cima do balcão? Eu tenho uma gaveta? Eu tenho uma pasta? O que eu fiz com tudo isso? Como é que eu tirei da loja do supermercado e mandei para o departamento de RH? Como? Então, e no RH, como isso é tratado? Como isso é arquivado? Como isso é analisado? Todo esse ciclo, a gente se analisa detalhe a detalhe. E aí ainda tem a gente parte de recrutamento e seleção, depois a gente tem uma parte de admissão que mexe com muitos documentos, né? Até para preencher o e-social, e aí sobram ainda documentos na mão dessa empresa, até para cumprir a CLT que manda guardar por um século, depois da demissão, mais 5 anos. Então, guarda isso por um século. Como a empresa está fazendo esse trabalho? Você tem uma parte de concessão de benefícios. Então, plano de saúde, vale transporte, vale refeição, plano odontológico, uso do estacionamento, sei lá, uniforme. A empresa dá vários benefícios, né? Fretado. Como é que você está transferindo os dados dos seus colaboradores para essas empresas que vão prestar esse serviço para você?
Qual o cuidado? De que forma você está enviando? O que você está exigindo? Você já olhou se a outra empresa de plano de saúde, vamos lá, transferir os dados dos meus funcionários para o plano de saúde? Essa empresa de plano de saúde, ela está adequada à LGPD? Ela vai respeitar? Porque lembra que eu falei que nós temos os papéis e responsabilidades, que nós temos o controlador e o operador? Nesse momento, o mercado é controlador, mas a empresa de plano de saúde, ela é processador. Só que essa empresa também tem seus funcionários, não tem? Em outro momento, em outro olhar, a empresa de plano de saúde, ela passa a ser controlador e outras empresas que prestam serviço para ela são processadores, operadores de dados. Então, a gente tem que olhar tudo isso, tudo. A gente olha no detalhe, a gente diminui os riscos, a gente tenta proteger a empresa para na gestão, no dia a dia, no cotidiano, ela esteja adequada à lei. E assim, hoje alguém trabalha sem um notebook, sem um computador, sem uma internet? Dificilmente. Eu acho muito difícil. A gente não consegue, assim, quase que impossível. Não consigo encontrar hoje ainda uma profissão que a pessoa não use notebook, tablet, celular, internet, né? E tem doido que tem 2 celulares igual eu, tem tablet, não é? A gente vai precisando cada vez mais de ferramentas para fazer o nosso trabalho. E aí a gente tem uma questão da segurança, da proteção também eletrônica. E também o risco de alguém invadir e usar isso de má fé. Ou de um funcionário que não recebeu as orientações corretas de acordo com a exigência da lei e fazer um vazamento de informações. Isso também é uma preocupação. Então, a LGPD é bem mais complexa e por isso que eu falo, a LGPD é coisa séria, não é mais uma lei, é uma lei muito importante na vida da pessoa e na vida das empresas. Né? Ela aborda um mundo muito grande e a gente tem que se preocupar com tudo isso. E o RH, ele está intimamente ligado a todo esse processo, né? É a vida do RH, né? Eu citei, lógico, que algumas das etapas mais importantes, a gente não vai fazer análise de uma empresa aqui, mas no geral, o RH funciona dessa forma: recrutamento e seleção, você divulga a vaga, capta currículo, analisa esses currículos, contrata algumas pessoas, faz admissão, benefício, gera folha de pagamento, até feedback, meu Deus do céu, feedback, validação da atuação desse funcionário, desse colaborador dentro da empresa, comportamento. Concorda que no feedback que vem tudo isso? Comportamento, produtividade, se ele chega atrasado, né? A gente vai olhando, o RH é um departamento muito sensível. Será que ele tem filhos? Auxílio à creche. Você percebe que eu já tenho mais informações agora, não só dele, como da família dele, não só dele, como da saúde dele? Porque, assim, ele está me trazendo atestado que ele está indo em médico, fisioterapeuta toda semana. Então, ele está com algum problema? Qual é a doença? Então, olha o que eu já coletei de dados, de informações dessa pessoa. Né? Onde que o filho... Muitas vezes a empresa dá auxílio creche, ele traz o recibo, reembolsa, ou tem convênio com alguém, ele sabe os filhos, ele sabe a idade, ele sabe se é menina, se é menino, se a menina tem alergia, se o menino está com gripe. A gente sabe tudo da vida dessa pessoa. E aí, será que a gente pode brincar? Agora, dando um exemplo, pelo amor de Deus, não estou falando nome de empresa, eu estou citando exemplos, trazendo para o departamento de RH, que é o nosso foco. Mas, assim, será que pode? Ai, estou paquerando, eu trabalho na loja 1, mas tem um gatinho que trabalha na loja 2, certo?
E aí eu tenho uma amiga que trabalha no RH. Será que se eu conversar com ela, ela não me dá o WhatsApp do gatinho? E aí, pode? Será que pode? O que o senhor acha? Pode ou não pode? Não pode. Ela não pode. Essa pessoa não iria chegar para essa amiga dela e dizer, ó, eu vou te passar o telefone da pessoa, mas você não conta para ninguém, né? Então, não conta para ninguém que eu que te dei o telefone. Mas assim, ou seja, eu sei que eu estou fazendo errado, mas eu quero ver a minha amiga feliz. Sou cupida agora. Só que assim, ó, a gente está fazendo uma brincadeira e eu não estou dizendo que acontece ou deixa de acontecer. Eu estou dando os exemplos para a gente ver o impacto da LGPD. Quando esse gatinho entregou os dados para o RH e para a empresa, para um processo de admissão, recrutamento, seleção e admissão, ele autorizou o compartilhamento dele das informações? A empresa carimbou e assinou que aqueles dados serão todos eles protegidos. Ou pelo menos a empresa tem a obrigação de proteger. Nossa, acabou. E aí, assim, não só se o gatinho quer que o telefone dele vai parar na mão da mocinha, mas também será que esse gatinho não tem um compromisso com uma pessoa? Então, assim, a gente, mas está escrito que ele é solteiro. Na ficha dele está escrito que ele é solteiro. Ou seja, ele não é casado, ele não tem um contrato de união registrado em cartório. Mas pode ser que ele não more com uma pessoa e tenha um relacionamento estável e ainda não foi visitar, documentar isso em cartório? As dúvidas aí são muitas, né, Raifa? Você percebe que eu estou brincando só de dar exemplos e a gente encontra isso no dia a dia? E aí, onde está? Será que a empresa está protegendo os seus dados? Tá certo. E no contrato e aí eu volto aquele tripé de novo, o jurídico, no contrato de prestação de serviço, no contrato de admissão de um funcionário, tem regras, tem cláusulas que obrigam tanto a pessoa como a empresa, ou se for um prestador de serviço terceirizado, a cumprir com as cláusulas de privacidade que estariam adequadas à LGPD? Na hora que você comprou um sistema que seja um ERP para trabalhar no seu departamento de RH, esse sistema, eu não falei em controlador e processador, o sistema está te dando uma ferramenta que você vai usar para colocar todos esses dados. Esse sistema, ele está adequado ao LGPD? O DPO vai olhar, inclusive, sistema. Ele fala, vocês são xereta. A gente é xereta. A gente é cara de pau. Mas a nossa preocupação é com a pessoa humana. E aí, assim, se a empresa... a LGPD só vai ser aplicada uma multa, uma penalidade, se houver dano, tá? Ou seja, no caso do gatinho, só se a namorada for ciumenta e der um soco na cara da outra e virar um bang-bang na porta da empresa. Mas aí, vamos ver qual é o dano. Mas assim, se houver dano e houver denúncia, a gente faz a análise. Igual o PROCON, igual o Reclame Aqui, igual, né? Se você vai lá e registra, eles vão atuar para fazer a análise e a mediação, certo? Até a busca da solução. Num caso de não solução, existem multas e penalidades. A LGPD é a mesma coisa. E aí a gente tem que olhar isso. Qual é o risco? Então, a gente trabalha para que a empresa não receba essas reclamações, essas denúncias, e não sofra nem multas nem penalidades. Perfeito. Olha, nós tivemos uma conversa muito esclarecedora, não tanto quanto, porque o nosso tempo é muito, muito escasso, né, Aifa?
Se ficar aqui, se nós vamos ficar conversando comigo, a gente passa uma semana falando de LGPD. Conversando. LGPD também é muito gratificante, né? Conversamos com a Haifa Bachur, que ela é pós-graduada em LGPD. Bom, se alguém quiser conversar com você, saber um pouco mais disso aí, acha você aonde? LinkedIn. Tá. Pode digitar Haifa DPO, Haifa DPO, Haifa com H, DPO. Rapidinho me acha, só tem esse. O bom de um nome com só tem sigla é que ninguém engana, se perde, né? Então, Haifa DPO, estou lá no LinkedIn, entre em contato comigo. Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar e faço consultoria de adequação das empresas com a lei. E esperamos você aqui, dia 20 agora de fevereiro, no nosso Café com RH, aqui na sede da Sincom, na rua Maete 451, para você ver o que nós fazemos, qual que é o nosso trabalho, e discutimos um pouco a respeito disso aí. Tá bom, Haifa? Tá ótimo, obrigado pelo convite, eu adorei, foi muito legal bater um papo com você e falar um pouco desse tema tão importante, da gravidade nesse departamento tão sensível. Esse tema é mágico, esse tema é muito mágico, sabe? Lembrando que o nosso RH Revista tem o apoio da Presmed, do RB Serviço e do Senac. Haifa, muito obrigado pela sua atenção. Obrigada. Pelo seu carinho. Foi muito gratificante conversarmos com você, quase entender a LGPD, mas nós vamos nos aprofundar nesse assunto. Me chama a hora que você quiser, estou disponível, muito obrigada. Obrigado. E vamos abordar de cada vez um trecho, um departamento, uma situação. A gente diz, é um tema que não acaba. Não acaba nunca. Tem razão, Haifa. Muito obrigado. Haifa Bachur, pós-graduada em LGPD. Um abraço para você, boa sorte, bom trabalho. Muito obrigado. Obrigada. E agradecer a você que você ter parado os seus compromissos para a gente bater esse papo aqui. E, aliás, o RH merece, o nosso público do RH merece esse conceito seu aí. Muito obrigada. Foi uma honra e estou disponível para quantos convites o senhor precisar. Sim, senhora. Obrigado. Tchau, Haifa. Um abraço. Obrigada, senhor. Tchau. Obrigado. Tchau.